Olá! Olha, se preparem porque hoje não é um domingo qualquer não. É um dia de rodada final de decisões de altíssimo risco, tanto no futebol europeu quanto no brasileiro. É aquele dia em que temporadas inteiras são definidas em 90 minutos. Beleza, então qual que é o nosso roteiro de hoje? Primeiro, a gente vai entender a dimensão desse domingo de decisões. Depois, vamos dar um pulo lá nas eliminatórias europeias, que estão pegando fogo. Na sequência, a gente volta para a tensão do futebol brasileiro e, para fechar, vamos tirar uns aprendizados, uns pontos-chave para a gente conseguir ler qualquer jogo decisivo. Pensem comigo, os jogos de hoje não são só jogos, são, na verdade, o clímax de várias histórias dramáticas. Tem gente sonhando com Copa do Mundo e tem gente com o pesadelo do rebaixamento batendo na porta. Hoje tá tudo em jogo. Agora vamos cruzar o oceano e dar uma olhada na Europa. É o último obstáculo, a hora em que o apito final vai dizer quem carimba o passaporte para a Copa do Mundo e quem vai ter que assistir de casa. E a gente começa pelo grupo A, que tá um verdadeiro campo de batalha. De um lado Portugal, do outro Hungria e Irlanda. Todos eles numa briga tensíssima por uma vaga direta e por aquele lugarzinho na repescagem. O equilíbrio, como dá pra ver, é mínimo. E olha só que interessante essa tabela. Tá tudo muito apertado. Portugal até lidera, mas aquela derrota surpresa que sofreu para a Irlanda, que é um time fortíssimo na bola aérea, embolou completamente o meio de campo. O grupo ficou totalmente em aberto. Mas aqui, o pulo do gato, o detalhe que pode decidir tudo, tá nos critérios de desempate. Pensem nesse cenário. Hungria vence, Portugal empata. Os dois ficam com 11 pontos. E aí? Aí entra o confronto direto, e é nele que Portugal leva vantagem decisiva. Isso tudo transforma o jogo da Hungria numa partida de xadrez. O que eles fazem? Partem para cima com tudo, tentando a classificação direta, ou jogam com mais cautela para garantir a repescagem? É uma decisão difícil, porque eles sabem que a qualquer momento uma bola parada da Irlanda pode botar tudo a perder. Agora a gente muda de cenário para um jogo que é, assim, a definição de vida ou morte. Ucrânia contra Islândia. É o clássico tudo ou nada, não tem meio termo. E esse slide aqui resume tudo de forma perfeita. A Ucrânia não tem outra opção, é vencer ou vencer. Já a Islândia joga com o regulamento debaixo do braço. O empate serve. Isso significa que eles podem muito bem recuar, defender e ficar só esperando uma chance no contra-ataque. Agora, uma pergunta que parece bem simples, né? Mas a resposta é tudo menos simples. Isso aí, 9-0. Para conseguir superar o saldo de gols absurdo da Noruega, que é de mais 29, a Itália precisa de uma vitória por uma margem de 9 gols. É uma missão quase impossível. E é fundamental lembrar que a Noruega não é só um número na tabela, né? É uma seleção que está muito perto de acabar com uma seca de 28 anos sem ir para uma Copa do Mundo. Eles vão lutar com unhas e dentes para proteger essa conquista histórica. Beleza, agora a gente volta para o Brasil, onde a coisa também está fervendo. A luta pelo acesso e contra o rebaixamento está no auge. E aqui a gente tem um choque tático claríssimo na Série B. De um lado, o Criciúma, que vive de gols no finalzinho. É o time da pressão nos últimos minutos. Do outro, o Botafogo, que tem uma fragilidade enorme no começo dos jogos. O primeiro tempo deles tem sido um verdadeiro terror. Olha, tem uma frase que resume perfeitamente o que está em jogo na partida entre Goiás e Novo Horizontino. Um empate para os dois morrerem abraçados. Porque é exatamente isso. O empate não serve para ninguém e pode, de uma vez só, acabar com o sonho de acesso dos dois times. E só para reforçar o tema do dia, tem outro confronto direto e crítico, Ferroviária contra Atlético PR. É uma briga desesperada. Uma equipe tentando fugir do rebaixamento, a outra sonhando com acesso. É o famoso jogo de 6 pontos, onde a vitória vale o dobro. Tá, então depois de passar por todos esses jogos, o que a gente pode tirar de lição? Quais são os princípios que nos ajudam a analisar qualquer partida de alto risco como essas? O ponto crucial é usar esses princípios como uma espécie de guia. Primeiro, só porque um time precisa muito vencer, isso não garante nada. Segundo, é fundamental identificar os tais jogos de 6 pontos, onde o resultado tem peso dobrado. Terceiro, o risco da correção de preço. Um time que se joga todo pro ataque pode ser punido num contra-ataque mortal, como a Ucrânia corre o risco de sofrer. Quarto, o estado do jogo manda em tudo. Quem precisa do resultado ataca, quem tem a vantagem se defende. E por último, em jogos de final de temporada, é comum o foco defensivo cair, o que abre a porta para mais gols e viradas malucas. E pra gente fechar,
Fica a pergunta no ar para todo mundo pensar enquanto assiste aos jogos de hoje. Qual dessas equipes vai conseguir lidar melhor com a pressão gigantesca de um momento que é literalmente de vida ou morte?